Domingos, eu que agradeço, como sempre, viu? É muito bom estar aqui e eu me sinto à vontade aqui no Portal da Luz. Quando eu vinha vindo para cá, a gente faz um trajeto e passa em vários bares. Hoje é sexta-feira à noite e os bares estão cheios. E é muito bom ver bastante gente aqui na Casa Espírita também, né? Então, vocês vieram aqui à casa em busca de alguma coisa. Cada um que vem ao centro espírita vem por um propósito. Uns vêm para resolver um problema, outros vêm para tirar uma dúvida, outros vêm porque se sentem bem, outros vêm para trabalhar. Independente do motivo que traz vocês aqui, é certo que a Casa Espírita vai oferecer para vocês um convite ao trabalho, um convite ao estudo, um convite à reflexão. Provavelmente é por isso que tem pouco espírita. Porque quando você fala que você vai numa igreja e vai ter que trabalhar, você vai buscar uma religião e falar que você vai ter que fazer alguma coisa, isso dificulta a ida. É muito mais fácil você terceirizar a responsabilidade. E o Espiritismo não faz isso. Ele faz com que a gente pense e assuma as responsabilidades dos nossos atos. Muito bem. O Espiritismo pode abordar um assunto por 3 aspectos. A gente fala que é o tríplice aspecto do Espiritismo. Eu posso abordar um assunto do ponto de vista filosófico. Filosofia é aquela que questiona. Por que nós estamos aqui? Quem somos nós? Para onde nós vamos e de onde nós viemos? Por que as pessoas sofrem? São questionamentos que o ser humano faz desde que começou a pensar. É o lado filosófico da doutrina espírita. Mas o assunto pode ser abordado também pelo lado científico. A ciência, e existe a ciência espírita, ela busca resposta para essas indagações, para essas perguntas. Então ela pesquisa, ela trabalha e ela vai atrás da resposta. E o terceiro aspecto do Espiritismo é o lado religioso. E o lado religioso não é aquele lado de ritualismo, e muito menos dogmático, cheio de dogmas. É o lado da ligação com Deus. A verdadeira ligação nossa, espíritos, com Deus. E mais ainda, a religião, que é o aspecto moral da doutrina, ela faz com que a gente analise esse conhecimento que a ciência nos trouxe e pergunte assim, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Então é ao lado do nosso comportamento, como nós nos comportamos com o conhecimento que a gente adquiriu. Muito bem. O lado religioso do Espiritismo se baseia na mensagem de Jesus Cristo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos está lá. Quem é o espírito mais evoluído que serve de modelo e guia para os habitantes da Terra? A resposta é simples, é Jesus. E Jesus nos dá algumas dicas, nos deu, na verdade, algumas dicas para que a gente possa regular o nosso comportamento. Quando a gente fala em comportamento, em postura, a gente tem que lembrar um pouco lá de Moisés, fazendo uma retrospectiva da história da humanidade. Moisés, que era o líder de um povo guerreiro, de um povo que gostava de guerras, que gostava de posse, ele estabeleceu, junto com a mensagem divina, os 10 mandamentos. Isso aconteceu, gente, há quase 4.000 anos atrás. Tem lá, todo mundo lembra dos 10 mandamentos. Ou não lembram? A gente ainda, passado todo esse tempo, nós ainda não respeitamos os 10 mandamentos. Para você ver como é difícil a gente assimilar esse conhecimento e colocar em prática. Quando eu falo nós, pessoal, não somos nós aqui da sala restrito, é a humanidade. Se a gente olha o mundo, você vai ver uma série de conflitos, de guerras, de dissensões, de violência, de tristeza, que o ser humano ainda traz, isso na Terra toda, em todo o planeta. E nós ainda não seguimos aquilo que Moisés nos trouxe há quase 4.000 anos atrás.
Há 2000 anos atrás, Jesus veio reforçar aquilo que Moisés havia falado e simplificar. E ele disse: o maior mandamento é o amor. Amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer isso, nós estamos cumprindo todos os outros 10 mandamentos. E Jesus já esteve aqui há 2000 anos e nós ainda estamos guerreando, nós ainda estamos fazendo as pessoas sofrerem, ainda estamos cometendo equívocos. Nós, repito, toda a humanidade. E Jesus, que é a nossa referência do ponto de vista religioso e moral, como que ele passava as suas lições? Ele discursava, ele falava, ele dava exemplo. E ele usava de uma ferramenta pedagógica, que são as parábolas. Ele usava experiências do cotidiano da vida e tentava passar a lição. Com aquela história, com aquela experiência, ele falava: é assim que tem que ser. Se a gente for analisar os mandamentos, são leis, são regras, são condutas específicas que Moisés estabeleceu para aquele povo. Jesus também nos dá dicas. E toda religião tem o seu código de postura. E eu gosto de chamar de dicas. Jesus nos deu as orientações que ele passou, são dicas realmente. Para quê? Para a gente conseguir aquilo que a gente veio buscar aqui no centro. Porque no fundo, independente de cada motivo que vocês têm para vir aqui, ou ir na igreja evangélica, ou ir na igreja católica, ou qualquer outro templo religioso, nós estamos em busca da nossa felicidade. E Jesus nos disse que para a gente atingir este estágio de felicidade, essa fase que vai nos trazer paz de espírito, a gente precisa amar. Mas eu falei que vindo a um centro espírita, você tem que fazer reflexões. Você tem que fazer pensar um pouquinho. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele retirou dos evangelhos algumas frases, algumas máximas e interpretou essas lições num livro que ele chamou de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro não é um evangelho novo, é apenas uma interpretação das mensagens contidas nos evangelhos. Vocês lembram quem são os evangelistas? São 4. 4 são os oficiais. Os evangelhos, também chamados de Boa Nova, são os escritos que os seguidores de Jesus deixaram a respeito de Jesus. Na verdade, são cerca de 60 evangelhos. Uns falam 54, outros 56. Só que a igreja, durante a história, ela selecionou esses 4, que ela chama de canônicos, e os outros ela chama de apócrifos. E os 4 são as histórias que os evangelistas contaram dos feitos de Jesus, da vida de Jesus. O primeiro deles é de Mateus. Mateus era discípulo de Jesus, era um publicano, um cobrador de imposto judeu, e Jesus chamou ele para ser um dos apóstolos. Mateus tomava conta dos recursos financeiros do grupo de Jesus. E depois que Jesus se foi, eles resolveram escrever, e Mateus, que era uma pessoa letrada, uma pessoa que tinha conhecimento, que tinha habilidade com escrita e com matemática, escreveu o Evangelho. E ele escreveu para o povo judeu. Então, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, ele fala muito nos livros do povo judeu. Ele fala muito nas profecias, ele faz um vínculo, porque ele queria mostrar que Jesus era o enviado que o povo judeu estava esperando. Então ele faz esse vínculo, ele escreveu para os judeus. O segundo evangelho de Marcos já tem uma conotação diferente. Marcos não escreveu para os judeus, escreveu para os outros povos, para os chamados gentios. E ele queria mostrar que Jesus também era o enviado de Deus. Só que como ele fazia isso? Falando de milagres. Então no evangelho de Marcos aparecem muitos feitos, muitos fenômenos que Jesus, as curas de Jesus, é o menor dos evangelhos.
O terceiro evangelho é o de João. João, evangelista, foi discípulo de Jesus, é aquele que o pessoal chama de um mais amado. E por ele ter um vínculo muito próximo com Jesus, o seu evangelho mostra Jesus como o ser divino que Jesus era, o ser evoluído que Jesus era. No evangelho de João, nós temos as afirmações: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem várias afirmações nesse sentido. Eu sou o bom pastor. João queria mostrar que Jesus tinha esse caráter divino. Então ele difere um pouquinho dos demais evangelhos. E o quarto evangelho, pessoal, é o de Lucas. O de Lucas era grego. Ele não conheceu Jesus. Ele não conviveu com Jesus. Mas ele era uma pessoa estudiosa, ele era médico, ele era poliglota. Conheceu Paulo, aquele Paulo que caiu no caminho de Damasco. Teve contato com Paulo, aprendeu a doutrina cristã e resolveu escrever o seu evangelho. E como ele não tinha convivido com Jesus, o que ele fez? Uma pesquisa. Ele consultou os apóstolos, entrevistou o apóstolo, entrevistou a mãe de Jesus e tirou várias informações. E o evangelho dele é o mais bem escrito, é o que traz maiores informações. E Lucas mostra o Jesus bondoso, o Jesus amoroso, que ele recebeu as informações dos apóstolos e de Maria. E para que a gente possa ter um exemplo disso, eu trouxe algumas parábolas aqui. Porque Jesus falava através de parábolas, passando os seus ensinamentos. E para que a gente possa fazer uma reflexão, essas parábolas que eu trouxe aqui hoje não estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os 4 evangelhos trazem informações muito valiosas e não cabe num livro só dentro da doutrina espírita. Seria necessário escrever muito mais e Kardec sabia disso. E ele deixou para os seus seguidores fazerem essa análise e fazer essa reflexão. A primeira parábola que eu vou falar, vocês já devem ter ouvido falar, é da ovelha perdida. Eu vou fazer uma leitura da parábola e depois a gente vai comentar alguma coisa sobre ela. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam dizendo: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa as 99 no deserto ou no monte e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, coloca-a sobre os ombros com alegria e, voltando para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha, aquela que estava perdida. Em verdade vos digo que maior alegria sente por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que se perca nenhum destes pequeninos, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Essa é o que está escrito. Então a gente vai começar a fazer algumas reflexões. A primeira coisa, Jesus se reunia, como diz aqui no texto, com publicanos e pecadores. Então a gente precisa interpretar o que é esse publicano e o que é esse pecador. Porque quando a gente fala pecador, a impressão que a gente tem é que é uma pessoa que é uma pessoa perdida, né? Uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa que só faz o mal. Não é esse o conceito. Publicanos, a gente sabe, eram os cobradores de impostos. E eles eram odiados pelos judeus, porque eles tiravam dinheiro dos judeus para dar para os romanos, e eles que eram os coletores de impostos. Então eles eram meio que segregados da sociedade judaica. E os pecadores eram aqueles que não seguiam as leis da religião judaica.
existiam os doutores da lei, existiam os fariseus, e existiam as regras que os livros da famosa Torá especificava. E você tinha que seguir aqueles rituais, aquilo que estava nos livros. Se você não seguisse, você era um pecador. E muita gente não gostava daquilo que estava escrito nos livros. Uma delas era guardar o dia de sábado. O sábado era um dia que você tinha que trabalhar, que você tinha que fazer uma atividade. E a religião condenava quem trabalhava aos sábados. E muita gente falava assim, olha, eu não concordo com esse tipo de coisa. Então ele era segregado. Ele era considerado um pecador, uma pessoa que não seguia as regras da religião que eles adotavam. E Jesus se reunia com eles. E essas pessoas que eram segregadas, que eram separadas da sociedade, viam em Jesus uma aceitação, um acolhimento e falavam, esse cara me entende, esse cara me aceita do jeito que eu sou. E Jesus fala, eu não vim aqui para os sãos, eu vim para os estropiados, eu vim para os que estão doentes, os que estão sofrendo. Essa é a primeira reflexão que a gente faz dessa parábola. E os fariseus e os doutores da lei reclamavam que Jesus seria uma pessoa que não era um enviado de Deus, porque ele não seguia as regras da igreja. Primeiro conceito que a gente faz dessa parábola. Essa primeira reflexão que a gente faz dessa parábola. Esse conceito de com quem Jesus se reunia e quem que atacava Jesus. Depois, dando continuidade na parábola, ele já faz uma pergunta. Qual dentre vós, que tendo 100 ovelhas e perder uma, vai deixar as 99 no monte e vai atrás daquela que se perdeu? Ovelha, todo mundo conhece, é um bichinho dócil, um bichinho obediente, bonito, e a ovelha obedece ao som do seu pastor, daquele que o pastor conhece suas ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. Nessa alegoria, nessa imagem que Jesus apresentou, ele é o bom pastor e as ovelhas somos nós. E acontece de uma ou outra ovelha se perder. Aliás, eu diria que não é uma ou outra, são várias que se perdem. Nós mesmos, agora eu estou dizendo nós aqui na sala mesmo, sabemos que muitas vezes nós não seguimos corretamente aquelas dicas que Jesus nos deixou. Nós não seguimos aqueles mandamentos que Moisés deixou algum tempo, há 4.000 anos atrás. A gente deixa falar mais alto a ambição, deixa falar mais alto o orgulho, o prazer. E isso faz com que a gente se desvie do caminho, que a gente saia da rota. E às vezes a nossa atitude, querendo alguma coisa maior, faz com que a gente se perca. E às vezes essa atitude, esse desvio, esse equívoco que a gente comete, nos leva a um sofrimento. Não só nosso, como de outras pessoas ao nosso redor. Todos nós aqui, se a gente for fazer uma análise, nós temos um momento em que a gente se desviou das leis divinas e esse desvio acabou não sendo muito legal para a gente. Cada um que faça a sua análise. Mas essa ovelha perdida, ela é aquela pessoa que se desviou do bom caminho e se apartou do bando. E uma vez ela estando perdida, o que faz o bom pastor? Deixa as 99 no monte ou no deserto e vai em busca daquela que está perdida, até encontrá-la. Essa é a atitude de Jesus. E chegando ao ponto onde está a ovelha perdida, o que ele faz? Ele vê a ovelha perdida, ele a coloca nos ombros, pega no colo, acolhe. Muitas pessoas, quando tratam alguém que saiu da linha, alguém que cometeu um desvio, que cometeu um pecado, a primeira coisa que faz ao encontrar é dar uma chicotada, é dar uma palavra de contrariedade, é querer julgar a pessoa e condená-la pelo erro. Jesus não. Vendo aquela ovelha perdida, ele pega no colo e acolhe. E traz para si
E mais ainda, ele se alegra por ter encontrado, porque a ovelha vai voltar para ele e dá uma festa. Vocês conseguiram entender a diferença do pastor que acolhe, recebe e fica contente com o retorno? Porque a ovelha estava perdida. Vocês devem ter na família alguma dessas ovelhas perdidas. Vocês devem ter algum amigo que cometeu algum desatino e que ele saiu do trilho, saiu do caminho e ele se perdeu. Será que ele vai ser condenado ao fogo do inferno por esse erro, por esse desvio? Se fosse assim, todos nós estaríamos no inferno até hoje. Mas Jesus, que é enviado de Deus, dá uma chance para a gente se recuperar. Tem mais parábolas nesse sentido. Ainda no Evangelho de Lucas, parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda que era usada na época de Jesus. Hoje ainda na Grécia, a moeda lá é a dracma. Aqui no Brasil é real, nos Estados Unidos é dólar, na Argentina é peso, na Grécia é dracma. Esse é o título da palavra. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Achando-a, convoca as amigas e vizinhas e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Assim eu vos digo que, do mesmo modo, há grande alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. É praticamente a mesma história, né? Só que em vez de ovelha e pastor, é uma dona de casa e uma moeda que ela perdeu. Só que aí tem uma outra característica para a gente analisar também. Primeiro, as ovelhas eram 100. Aqui são 10 moedas. Mas uma está perdida. E o que a mulher faz para encontrar essa moeda perdida? Ela varre a casa, ela mexe nos móveis, ela abre a janela, faz entrar luz, tira a poeira para encontrar. A hora que encontra, alegria, e comunica às vizinhas e as amigas, dá uma festa porque achou a moeda perdida. Da mesma forma que os nossos irmãos se perdem, e às vezes a gente se perde também, a divindade nos dá recursos e nos favorece para que a gente ache o caminho de volta. Nós temos mecanismos e temos recursos que a divindade nos dá para que a gente saia daquele caminho de perdição, saia daquele estado de perdição e se encontre o caminho da felicidade novamente. E quando isso acontece, a divindade se alegra, a espiritualidade se alegra. Vocês saberiam me dizer uma terceira parábola que tem mais ou menos esse sentido, uma parábola mais conhecida? Que tem essa questão de alguém sair, se perder e voltar para casa? O filho pródigo, ela é mais conhecida. O filho pródigo, eu não vou ler que é muito grande, mas era uma família que tinha uma fazenda, uma propriedade, o senhor era dono da propriedade com 2 filhos. E o filho mais novo chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte na herança que eu vou embora. O pai olha para o filho e fala: você quer isso? Então eu vou te dar a sua parte na herança. Não recrimina e respeita o livre-arbítrio do filho mais novo. O filho pega a parte dele da herança em dinheiro e sai para o mundo. E usa o dinheiro em diversão, em jogos, com mulheres, com bebidas, com todos os prazeres que o dinheiro poderia comprar. Não tem responsabilidade sobre o uso do dinheiro. O que acontece? O dinheiro acaba. E todas as amizades e todos os negócios que ele fez enquanto ele tinha dinheiro vão embora, se afastam, porque o dinheiro acabou. O filho fica sozinho e acaba sem nada, sem amigos, sem dinheiro, e vai comer uma comida ruim. Ele vai comer a mesma comida que os porcos comiam. Nesse momento ele cai em si, se arrepende e fala: na fazenda do meu pai, até os porcos comem melhor do que eu. Eu vou voltar e vou pedir para voltar para casa e vou dizer para o meu pai que eu me arrependi. E ele volta. Quando ele volta, ele encontra o pai e ele está sujo, ele está maltrapilho. Ele encontra o pai e fala: pai,
eu pequei. Mas eu vim aqui em busca de uma nova oportunidade e eu quero trabalhar como um funcionário seu. O que o pai faz? E o pai aí, a gente está chamando de pai mesmo, essa analogia que a gente faz, essa história que Jesus conta, é para que a gente faça uma comparação entre nós e Deus. O que o pai faz? Recrimina? Chicoteia? Julga? Expulsa? De maneira nenhuma. Abraça o filho, pede para que lhe troquem a roupa, lhe deem um banho, coloca um anel no dedo, mata uma novilha para dar uma festa, porque o filho que estava perdido retornou a casa. E Deus sempre age assim conosco. Deus sempre tem essa visão amorosa, essa visão misericordiosa para com os filhos, tanto aqueles que estão no caminho reto como aqueles que se perderam. Ele não abandona seus filhos. Ele acolhe aquele que se perdeu com carinho e com amor. Na história do filho pródigo, tem um irmão mais velho, que não vai ser motivo da nossa conversa hoje, porque ele dá motivo. Esse irmão mais velho dá motivo para outra palestra, é outro assunto. Nós estamos falando aqui dessa amorosidade que a divindade tem para conosco. Nós estamos falando desse acolhimento que a gente nunca deixa de ter. Então vocês vejam que 3 parábolas que não aparecem no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que quando a gente reflete, a gente começa a entender que nós nunca estamos desamparados. Muita gente duvida, principalmente na hora que está sofrendo, de que Jesus os abandonou. Por que eu estou sofrendo? Jesus me abandonou. E a pessoa se revolta, a pessoa se descontrola e acaba tomando atitudes fora dos caminhos que foram indicados para que a gente tenha felicidade, para que a gente tenha paz de espírito. E nesse momento as pessoas às vezes cometem desatinos, alguns chegando até ao suicídio. Num momento de descontrole, de revolta, de insatisfação com as coisas que estão acontecendo na vida. E a gente sabe que esses sofrimentos, esses momentos, são para o nosso aprendizado. Então vocês vejam, pessoal, que esse caráter de bondade, de misericórdia da divindade para conosco está sempre presente. Nós, às vezes, é que não enxergamos. Nós, às vezes, é que não acreditamos. E como eu falei, se não for a gente que estiver passando por um momento de revolta, de sofrimento, nós temos alguém na família, nós temos alguém no trabalho, que está passando por essa dificuldade. No entanto, Jesus está sempre olhando por nós, está sempre esperando que a gente volte a nossa face para Ele, como fez o filho pródigo aqui na história. Mas tem mais alguma coisinha para a gente refletir. Nós estamos falando que Jesus acolhe. Nós estamos falando que Jesus nos pega no colo. Tem até aquela famosa história que virou música, Domingos vai lembrar, que são as pegadas. E a música diz o seguinte, que ele faz uma reflexão da vida e na vida dele ele vai marcando as pegadas. Por onde ele passou sempre tinha 2 pares de pegadas. As pegadas da pessoa que estava caminhando e ao lado uma outra pegada. E a outra marca de pés no chão era de Jesus. E no meio da música ele fala, eu estou vendo aqui a análise da minha vida, e nos momentos felizes Jesus estava ao meu lado. Haviam 2 pares de pegadas. E nos momentos de tristeza e de sofrimento, só tinha um, Jesus me abandonou. Porque só tinha um par de pegadas, era a minha. Jesus chega para a pessoa e fala assim, olhe bem essa pegada que está aí. Nos momentos de felicidade eu estava ao seu lado. Nos momentos de tristeza e de sofrimento, era eu que te carregava. Por isso que só tem um par de pegadas. Então a gente se equivoca achando que a gente é abandonado, que a gente é desprezado. Na verdade, a gente está sempre acompanhado de alguém que nos ajuda. E é essa outra coisa que eu queria falar para vocês. Essa ajuda que vem do alto, esse amparo, esse acolhimento, a misericórdia de Deus é tão grande que permite que irmãos nossos que já atingiram um grau de evolução, já passaram por experiências, também tenham a oportunidade de trabalhar e de servir e de atender os outros. Então a gente vê muitas pessoas
trabalhando como bons pastores ou como auxiliares do bom pastor. São os nossos anjos da guarda, são os benfeitores espirituais. Na série André Luiz, que é uma série de livros dentro da doutrina espírita, tem uma história, se não me engano, está no livro Obreiros da Vida Eterna. André Luiz está participando de um estudo e tem um grupo de trabalho. Nesse grupo, uma colega chega para a turma e fala assim, ó, eu tenho um irmão que está passando por dificuldade, está no umbral. Ele gostaria que ele fosse atendido e resgatado. E esse irmão havia sido padre na última encarnação. E por que um padre estaria no umbral? Porque como padre, ele não exerceu a função de pastor de ovelhas. Ele exagerou na administração dos bens, ele exagerou como um déspota, uma pessoa muito rigorosa, muito exigente. E ele não criou amigos, pelo contrário, ele criou inimigos. Quando ele faleceu, ele foi para o umbral. E essa amiga pediu para que fosse resgatar. Aparecem 25 colaboradores. Forma-se uma falange. E esses 25 espíritos saem da cidade de Nosso Lar e vão até o umbral ajudar aquela pessoa. Aquele irmão que estava perdido, que havia se perdido, que havia tido a oportunidade de fazer um bom trabalho como padre, mas que não conseguiu naquele momento. E os 25 espíritos vão até o umbral para tentar resgatar aquele padre. Vocês querem saber se ele foi resgatado ou não? Leiam um livro, não vou falar, certo? Eu só quero trazer para vocês que Deus dá a oportunidade para a gente também trabalhar, para a gente praticar o bem. Isso também é um gesto de misericórdia, é um gesto de amor para conosco. Nós também podemos trabalhar. E muitas vezes nós recebemos a ajuda de intermediários. Mas não se esqueçam que Jesus está sempre, sempre olhando e rezando por nós. Em Pedro Leopoldo, cidade onde Chico Xavier viveu uma parte da sua vida, havia um morador da cidade que ele era muito mal educado, entre outros adjetivos. O certo é que ninguém gostava do rapaz. Ele era uma pessoa que brigava com todo mundo, que fazia coisas que ninguém gostava, e caiu ninguém gostava do rapaz. Um belo dia, chega uma companheira para o Chico e diz para ele, Chico, você viu, fulano morreu. O Chico falou, eu já sei. Falou, mas como que você sabe? Ele acabou de morrer, levaram ele para o velório agora. Ele falou, mas o Emmanuel me disse, mas Chico, não tem ninguém no velório. Ele falou, eu sei disso, o Emmanuel já me disse. E você não acha isso ruim? Ele falou assim, como eu sabia, e como Jesus sabia, que ninguém aqui gostava dele, que não tinha ninguém no velório, Jesus mesmo desceu para receber esse irmão e levar onde ele precisava. Emmanuel havia falado isso para Chico. Então veja, uma pessoa que é considerada negativa, que é considerada uma persona não grata na comunidade, que ninguém gosta, falece, e todo mundo fala, nem no velório daquele cara eu vou. E a espiritualidade como trata? Como que o bom pastor trata a sua ovelha? Pega no colo, acolhe e leva para onde precisa. Quando o pastor da parábola das ovelhas coloca a ovelha no ombro, ele analisa se a ovelha está com sede, está com fome. Será que ela passou algum sofrimento nesse período que ela se perdeu? É esse tratamento que Jesus dá, essa preocupação que ele tem para conosco. E não se esqueçam que ele falou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, quando a gente passa por um momento de dificuldade, de revolta, a gente vai ser testado na nossa fé e na nossa perseverança, na nossa crença. E lembrar sempre que Jesus está do lado. Quanto tempo a ovelha ficou perdida da parábola? Um dia?
uma semana. Quantos dias a mulher da casa demorou para achar aquela moeda perdida? Será que ela achou na hora? Quanto tempo o filho pródigo se afastou da casa? 2 meses? 1 ano? Quanto tempo ele ficou abusando dos prazeres da vida? A gente não sabe, a história não fala, o livro não conta. E a gente se pergunta, quanto tempo dura a nossa, entre aspas, perdição? Quanto tempo dura o nosso sofrimento? Quanto tempo duraria aquele padre no umbral que a equipe do André Luiz foi buscar? E a gente responde sempre, o tempo no sofrimento, o tempo no umbral, o tempo na dor, demora o tempo que a pessoa disponibilizar para ela. Se você ficar vivendo no sofrimento, você vai continuar no sofrimento. Se você estiver valorizando essa dor, esse sofrimento, é o tempo que você vai continuar com ela. A partir do momento que você se dispõe a corrigir o erro que você cometeu, a superar a dor que você está sentindo, a espiritualidade vai dar o seu retorno. Mas você tem que querer. Você tem que dar a sua contrapartida. Como o filho pródigo fez. Ele viu que ele havia errado. Ele caiu em si, como a gente diz. A consciência dele se abriu para o erro que ele havia cometido. Ele se arrependeu e foi pedir perdão para o pai. Então teve a contrapartida dele. Ou seja, a gente tem que repetir. O tempo no sofrimento, o tempo na dor, o tempo na perdição, demora o tempo que o próprio Espírito reservar para ele. Quando vocês se dispuserem a fazer essa mudança, a espiritualidade vai fazer a parte dela, como sempre faz. Por isso que o Espiritismo é difícil, porque exige uma contrapartida nossa, exige uma atuação, exige um esforço nosso em querer apagar e tirar as coisas ruins que nós temos para colocar as coisas boas, fazer essa transformação que o Cristo pede. Não é fácil, nós sabemos, mas é preciso dar o primeiro passo. E nós temos exemplos aqui nessas parábolas, elas sempre vêm juntas, elas estão em sequência no Evangelho de Lucas, para mostrar para a gente que a espiritualidade, seja através do próprio Jesus, seja através dos seus mensageiros, está pronta ali, está nos olhando, está designando anjos da guarda que nos acompanham, sem nunca tirar o nosso livre-arbítrio, sem nunca desrespeitar a nossa liberdade de escolha para aquilo que a gente quer. Ele deu orientação, ele deu a dica, a decisão é de cada um. E a gente tem que analisar, tem que refletir, por isso que eu falei que o Espiritismo é uma doutrina que ajuda a gente a refletir, que nós temos que fazer essa reflexão. Quando vocês estiverem na sua frente uma parábola de Jesus, uma história de Jesus, procurem olhar o que aquilo traz de bom, o que aquilo traz de interesse para a nossa felicidade, para que a gente possa atingir essa felicidade que a gente tanto busca. O tempo já deu, era isso que eu tinha que trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham uma noite agradável e um fim de semana muito bom, que vocês possam aproveitar junto da família, junto dos amigos e melhorar a vida que vocês têm. Tá ok? Um forte abraço a todos, que Jesus continue derramando suas bênçãos sobre nós e que nós saibamos receber e assimilar essas bênçãos que Ele está sempre nos enviando. Uma boa noite para vocês, pessoal.